Hoje a gente vai falar sobre a Torre de Babel, né? Ou a Torre de Babel, observar alguns conceitos muito mais dentro da Torá do que aquilo que nos apresentaram até hoje. E com isso a gente vai poder aí estar levando o nosso sentimento e o nosso pensamento, né, do que é a Torá. A gente começa hoje aqui com o versículo 1 de Bereshit 11. Versículo 1 de Bereshit 11. E diz o seguinte, né? Aqui a gente começa, deixa eu esperar pelo menos mais uns 2 minutinhos aí, para a pessoa não perder nenhum minuto da aula. Espera aí. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é Shabat para uns e é um dia comum para outros, é um sábado para outros. A gente está no dia 4 de Reisvan, né? Passamos aí pelo mês de Reisvan. E já estamos em Reisvan, né? Que foi a primeira paraxá, foi lá em 1ª de Reisvan. Muito bem. A gente vai começar aqui agora, já que chegou as pessoas aí, né? O Terezinha sempre chega atrasada. Daqui a pouco ela chega por aí. Vamos lá. Aqui, a gente... Vamos ver se a Terezinha, hein? Olha lá, te falei? Tava zoando aqui com você, falando, Terezinha sempre chega atrasada. Daqui a pouco ela vai chegar aí. Você chegou, Terezinha. Shalom, Terezinha. Seja bem-vinda. Então, aqui a gente tem a primeira parte, né, do livro, ali de Gênesis, no capítulo 11. E está escrito aqui, ó, vai rir. Shalom também, Sérgio. Seja bem-vindo. Vai rir Kol Haaretz Shafá Errat Udevarim Arradim, né? Ou Erradim, para ser mais... Então, o que acontece? Nós temos aqui, né, essas letras, e aí a gente tem que contar, na verdade, né? Vamos contar as letras aqui. Quem pode contar para mim, a partir da primeira letra, e me dizer a quantidade de letras que tem aqui? Dessa até essa. 14. 14? É. Não está errado, não é 14, não. Não, eu contei... Não, você falou para contar... 27 letras. 27. Ah, porque eu contei... 27. Caramba, peraí. É 14... um acertou aí, eu vou falar quem acertou. Você contou as palavras, foi isso? Eu contei as letras, 27. 27. Quem foi que falou 27 primeiro? Paulo Alonso Lopes Gama. Foi Paulo. É que eu contei só em cima, eu não contei embaixo. Ah, tá, você só contou aqui. 27 Você letras. falou até aqui, ó, no MEN. Não, eu falei até no MEN, o MEN aqui embaixo, ó. Ah, tá, agora entendi o que você falou. Eu entendi que você ia contar do VAV, né, até o MEN. Tá bom, era até aqui o final, até a bodechinha azul. Muito bem, tem 27 letras. Olha, vamos descobrir que a Terra toda só falava um idioma. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no nosso... Vamos contar qual letra que tem 27 letras, né? Qual idioma, na verdade, tem 27 letras. Vamos conta aqui quantas letras tem aqui. Aqui a gente tem as letras sofites, tá vendo? A gente tem as letras sofites. Vamos contar com as letras sofites quantas letras existem. Eu contei 32. 32? Uhum. 22 mais 5, sulfite, 27.
27. Alguém tem mais alguma opinião de quantas letras tem ali? Então tá, vamos lá. Se lá falava que se falavam 27 línguas, uma palavra só, quer dizer, no mundo todo, qual era a língua que se falava? Ivrit, hebraico. O hebraico. Porque lá já tem um apontamento para as letras, tá vendo? Eu tenho exatamente... Ora, toda a terra, né, só tinha uma língua só. Então, eu tenho aqui, né, que era o hebraico, né? E aí a gente vai vendo, tá, a gente tinha uma terra que falava o hebraico, eu tenho o Vav, que é 6 aqui no começo, tenho 40 aqui, vai dar 46, se eu fecho 6 mais 4, dá 10, né, que são as 10 sefirotes. Então, eu estou falando do hebraico, até que está ligado a todas essas sefirotes, não é isso? E aí, então, eu tenho uma ideia do que está sendo falado aqui, que a Torá só fala unicamente de Deus e do alfabeto hebraico, não é isso? Shalom, seu Ismael, seja bem-vindo. Então, olha como as coisas acontecem. Naquele momento, toda a terra falava só um idioma. A gente está no quinto shiur, não é isso? No quinto shiur, sobre a Parashá Noa, finalizando aqui justamente com o estudo das letras. Muito bem. Contei, deu 27, tá certo. Está certinho, é 27 letras. Tá certo. Então, vamos lá. Quando a Torá, a gente tem que prestar atenção nisso, porque isso faz parte, para a gente ter um entendimento. A Torá vai falar mais na frente, um pouquinho mais lá na frente, vai começar a história de Abraão, e daqui a pouco vai chegar a questão de Toledot. Vai falar sobre Esav, né? E depois vai falar sobre Jacó, vai falar sobre Jacó e Esav, né? Aqui a gente tem o nosso Esav, ele está aqui embaixo, ó. Vou pegar ele aqui e vou colocar ele no nosso, lá em cima. O Jacó sumiu aqui do meu lado, ele deve ter ido, né, para outro ponto. Então eu tenho aqui o meu Esav, deixa eu mudar um pouquinho a tonalidade aqui dessas letras, só com mais, assim está melhor. E eu tenho o Jacó, né? Eu tenho o Jacó aqui, eu estou sem o Jacó nesse slide, sei o que aconteceu com o Jacó, ele deve ter... O Jacó foi tirar umas férias aí, vamos ver se a gente encontra aqui um Jacó para interagir lá com a gente lá. Então... temos Jacó lutando com os anjos, não é isso? Jacó com Esav ali, mas eu queria só o Jacó. Vamos achar, a gente representa ele de outra forma. Tem ali o Jacó. Vamos pegar esse aqui mesmo, né? Só para a gente ter uma representação de Jacó. A gente cola ele aqui. Bota ele aqui do lado de Esav. Muito bem. Vamos lá. Jacó e Esav, eles são filhos de Tsarraque. Tsarraque é o filho da promessa, não é isso? Como Tsarraque é filho da promessa, então ele casa com Rivka, e aí eles vão gerar 2 filhos, não é? Vai ser uma vez só para se gerar uma barriga dupla, 2 gêmeos. Então, nasce os gêmeos, né? Eles estão dentro de uma barriga, cada um está de um lado. A gente já falou sobre isso,
nós vamos reforçar aqui a nossa tese, que não é uma tese, é uma verdade. Então, o que acontece? Como a barriguinha está ali dividida ao meio, a gente sabe que do lado, cada lado vai gerar um tipo, né, de feto, um feto referente à realidade que ele vai ser criado. Então, um está aqui dentro, eles são absolutamente iguais, e o outro está do outro lado. O que acontecia com essa história toda? A gente vai estudar isso futuramente, né? Mas vamos contar por alto, depois a gente confere lá na Torá futuramente. Aqui é só para a gente ter uma ideia do que é até a Torre de Babel. Então lá, né, e já aqui também, na Torre de Babel, começou a acontecer alguma coisa muito similar ao que nós estamos vendo aqui, tá? Existiam duas forças, e essas duas forças, elas foram criadas por Deus, e cada uma dessas forças, ela tinha que agir de acordo com aquilo que ela foi criada por Deus, e por isso elas eram forças gêmeas, né? E essas forças gêmeas, elas foram geradas através do intelecto e do entendimento, não é? Então vamos lá. O que acontece aqui? A própria Torá, ela tem segredos maravilhosos porque ela é escrita com hebraico, não é isso? Ela é escrita com hebraico e por isso ela tem muitos segredos. Mas quando a gente para ver que o hebraico ele é escrito, não é? Da direita, ó, ele vem do lado direito, o lado direito é o positivo e ele vai indo sendo escrito para o lado esquerdo, né? Isso tem um sentido de por que ser assim. Enquanto a língua que escrevemos hoje, que é influenciada pelo grego, ela é contrária. Ela vem do contrário. A gente pode observar que no nosso útero aqui, ó, são duas forças contrárias, ó. Vamos lá, são duas forças contrárias. Quando uma força ela estava lá na época de que eles estavam sendo trazidos dentro do útero, né? Eles já brigavam lá dentro, eles já tinham uma questão. Aquela força do lado esquerdo, quando chegava perto de uma casa de idolatria ou alguma coisa que ia contra a Torá, ela queria ir para lá. Então, elas brigavam no ventre de Rivka. Quando chegava um Beit Midrash, alguns assuntos de Torá e etc., já o lado direito, que era representado como Yaakov, ele brigava para ir para aquele lugar. Então, era uma guerra muito grande dentro do ventre dela. A gente sabe que depois que os meninos nascem, como ela teve essa percepção, então ela fica do lado de Jacó. É ela que vai ajudar Jacó a conseguir a bênção. Mas essa guerra, né, e essa força antagônica que estava dentro do útero dela, ela então geraria, lógico, um conceito de ideias. Esse conceito de ideias eram defendidos por aqueles que tinham uma alma ou que declinavam para a idolatria ou que declinavam para o estudo da Torá. Na questão de Esav, ele tinha todos os atributos de caçador, homem que estava sempre lá fora buscando alguma coisa, etc. E os atributos de Jacó, eles eram considerados atributos mais de uma pessoa que ficava dentro de casa, cuidando dos animais, estudando a sua Torá. A história é muito bonita, muito cheia de detalhes, né, muito importantes e muito cheia de gematrias e etc., como a gente vai poder ver durante os nossos estudos. Mas a gente tem que perceber, fui falando alguma coisa para alguns alunos durante o começo desse curso, né, principalmente das pessoas novas, é que a gente tem que perceber uma coisa muito importante aqui.
Quando a gente está falando desses dois personagens, a gente não está falando de duas pessoas em si, mas a gente está falando de dois idiomas. Vamos lá. Eu tenho aqui o alfa, né? Vamos botar aqui em grego, o nosso teclado, e vamos aqui escrever o alfa. Aqui, ó, desse lado aqui, ó, tá vendo? Então, a gente pega o teclado aqui e deixa eu voltar lá. E a gente vai botar de novo aqui no... Deixa eu... Vou botar aqui o alfa. Vou achar. Cadê ele? Não sou muito familiarizado com esse teclado, mas eu vou achar. Aqui, tinha que botar caps lock para ele ficar semelhante ali. Ele poderia ser também dessa forma aqui, né? Muito bem. Eu tenho o Aleph, aqui eu vou ter o alfa. Vamos tocar o teclado. Vocês perceberam que eu já estou trocando o teclado de uma forma mais rápida, né? Fiquei mais, fui pesquisar como eu poderia fazer isso de uma forma melhor e acabei descobrindo, tá vendo? E aqui eu tenho o Aleph, veja, eles são muito parecidos, né? Alfa, como é que se escreve alfa? O alfa, ó, se escreve assim. Não assim, né? O alfa escreve assim. Aqui eu tenho o alfa, tá vendo? Como escrito lá. Pode ser com pH mudo também, mas dentro do nosso idioma, isso aqui cabe bem. Então, eu tenho um alfa. E aqui eu tenho o Aleph. Eu vou pegar, ó, vou pegar até as mesmas letras e vou completar aqui, trocar algumas letras, ó, A ali, e apago o A aqui no final. Tá vendo? Eu tenho o Aleph, alfa e Aleph. Toda a história, ela começa justamente com a manipulação das letras, né? A gente tem um Aleph de forma arcaica, e aí ele era semelhante, né, a um triângulo, e ele estava olhando, né, para o alto, vinha uma outra forma que cortava ele aqui ao meio, né? Isso é um Aleph arcaico. Então, era um boi, né, que olhava para cima, né? E aí, ele, com o tempo, ele vai mudando a sua forma. Ele vai mudando a sua forma e ele vai chegando... Ele vai mudando a sua forma. Shalom, Georgiana, seja bem-vindo. Ele vai chegando ao que nós conhecemos hoje. Quer dizer, não só mudou a forma dele ser escrito, ou seja, da direita para a esquerda, como ele também assumiu vindo negativo para o positivo, o lado esquerdo. Mas eles são irmãos gêmeos, né? Como a gente está falando. A gente aqui agora tem o beta, tá vendo? Então, a gente tem um beit. Vamos escrever o beit. Vamos escrever o beit aqui. Olha, devagarzinho para a gente gravar bem a aula, né? Então, a gente tem o bait, né? Olha lá. Assim que ele sair. Então, vamos lá. Vamos tentar aqui novamente. Então, a gente tem o bait, ó. Tá vendo? Então, a gente já tem Aleph. Agora, a gente precisa do bait aqui do outro lado. Então, vamos lá. A verdade é que do outro lado, a gente vai precisar do beta. Tá
vendo? Então, o beta aqui, ele vai completar aqui a nossa questão aqui. Vamos usar o beta, que é bem similar, né, quando maiúsculo ao nosso B e nosso A, tá vendo? Então, veja, olha, eu tenho o Aleph, eu tenho o alfa e eu tenho o Aleph. Eu tenho o beit, né, vamos escrever aqui, ó, o beit, e o beit. Mas, aí, até escrevi sem querer com as letras, né, que não eram para ser escritas, mas saiu igual, viu? Porque as letras são... A gente não perceber que o nosso alfabeto ele é muito cheio de palavras gregas, né? Então, vamos lá, vamos escrever o beit aqui. Inclusive, as letras são muito similares. Então, aqui agora eu tenho o beit. Então, aqui em cima eu tenho o beit. E lá do outro lado, eu vou ter o beta. Então, basta eu tirar o H aqui, ó, tirar o I ali, tirar o H, eu tenho letra beta, não é isso? Então, isso eu formando a minha ideia, né, do que construiu a consciência humana e como construiu. Veja, o beta e o beit. O que vocês estão percebendo com isso, gente? Gostaria de saber. A similaridade. Parece, né? A gente tá olhando aí, o Aleph e o beit, e o A e o B, né? Isso. Então, a gente está mais similar, que não é... Aqui, aqui a gente está escrevendo um alfabeto grego que é bem similar à nossa língua. Alfa e beta. Uhum. Eu vi que a sequência das letras, né? É quase idêntica à do hebraico na sonoridade. Isso, os nomes são iguais. Só que é o oposto, né, mestre? Da esquerda aí, vamos lá. Quem é Esav e quem é Jacó? Jacó é o hebraico e Esav é o grego. Entenderam agora? Não tem nada a ver com dois irmãos, mas com duas espiritualidades. Verdade. Que seriam geradas por esses alfabetos. Vamos lá. A gente tem o Gimel aqui, né? E aí a gente vai ter o Gama. Agora vamos mais rápido, senão a gente vai levar a aula toda falando disso. Então a gente tem o Gimel, tem o Gama, né? Tem o Dalet e tem o Delta. Quando chega aqui no Ré, eles já não vão ter o Ré aqui, ó. Né? Quando chega no Vav, ele também... Você vai vendo que as letras do nome do Eterno, eles não conseguiram, não houve uma percepção para eles colocarem. Tá vendo? Aí eu já tenho o Epsilon. Então, eu tenho o Vav, eu tenho o Epsilon, né? Que é um correspondente também. Agora, os nomes certinhos. Eu tenho o Zain, eu tenho o Zeta, não é? Eu tenho o Het, perdão, eu tenho o Het, eu tenho o Eta, né? Então, eu tenho o Tete, eu tenho o Teta, eu tenho o Yud, eu tenho o Iota, né? Aí, eles, mais uma vez, eles copiam. Ó. Eu tenho o Kaf e eles têm o Kafpa, né? Eu tenho o Lamed e eles têm o Lambda. Eu tenho o Mem e eles têm o Mur, né? Eu tenho o Nun aqui no alfabeto hebraico e eles têm o Nu. Tá vendo? E aí, sucessivamente, eles vão copiando toda a sonoridade e toda a questão do hebraico. O que isso mostra para a gente? Mostra que toda língua teve uma raiz, não é isso? Existem algumas defesas que vão ter algumas pessoas que vão defender outros idiomas
como sendo mais antigos. Mas como eu creio plenamente na Torá, até porque eu não vi ainda nenhum livro que pudesse chegar perto do que é a Torá, e ele é a extensão de Deus, né, da sua palavra, então eu fico mais com a questão dos achados e do que está dentro da Torá, do que realmente é falado aí pela ciência. Muito bem. O que a gente entendeu de uma vez por todas agora? Pensa no que a gente aprendeu agora, pensa no que está sendo falado e o que a gente aprendeu agora. Esav representa a idolatria, né? Que é uma tentativa de imitar. Sim, também. Sim, isso também. Só o que nós temos, lembra que a gente lá em cima falou, né, de duas árvores. A gente falou de duas árvores. Uma árvore da vida, onde se mantinha equilibrado as coisas, e uma árvore da morte. Essa representação, quando a gente tem essa representação aqui dentro da nossa aula, o que acontece? Nós temos aqui exatamente, né, não daquela forma que a gente imaginaria, que era uma árvore mesmo, etc., mas um conceito de onde eu vou buscar, né, os ensinamentos e aonde esses ensinamentos vão me levar, tá vendo? Se eu estou do lado de uma árvore, eu não posso estar dentro daquele conhecimento. Ó. Eu tenho aqui dentro da barriga de Rivka, eu tenho duas árvores e dois conceitos espirituais. Um defendido pelo Eterno e o outro defendido pelo Serpente. Não é isso? Sendo que, mesmo que uma depende do Serpente ou do Eterno, todos eles são do Eterno. E todos eles vão ter uma relação de acordo com aquela percepção do que a pessoa está tendo no momento. Então, a gente percebe, na verdade, nessa aula, que, na verdade, esses dois personagens, eles não são dois personagens reais, mas eles estão falando de uma espiritualidade, não é? Por que eles estão falando sobre essa espiritualidade? Nas aulas de 9 horas, nós estamos conhecendo a quem? A Jacó. Então, Jacó, agora, ele começa a ter palavra para poder se defender, o que ele não tinha antigamente. Então, ele só tinha que manter os seus escritos, aí os caras vinham, os caras lá com grego, não é assim, é dessa forma aqui, e traduziram, e etc., fizeram tudo o que eles queriam fazer, e o povo hebreu só restava ficar do lado de Jacó. A própria Torá fala que Jacó era perseguido, não era verdade? O engraçado é que quando você fez isso também, agora vindo para o lado de Jacó, você começou a ser perseguido também. Quer dizer, você podia pecar, podia se arrepender, podia ser até um assassino, matar, você se arrependia, todo mundo te perdoava, tudo bem, poderia demorar um tempo, as pessoas iam chorar, mas negar o JC, isso não pode de forma nenhuma. A tua cultura, a religião da sua família, isso você não poderia fazer. Só que agora, como a sua mente evoluiu, e você está compreendendo agora as coisas de uma outra forma, então você também entende que certas raízes de palavras, ou certos idiomas, eles surgiram, não é? Eles surgiram depois, mas que, na verdade, eles não tinham nascido antes, né? Eles surgiram depois e quiseram ser entendidos antes, mas, na verdade, não. Na verdade, aquilo era uma mentira, porque o primeiro alfabeto e único que a Torá vai falar é qual? É o hebraico. Por quê? Porque quando você sequestra uma religião, um livro sagrado, e etc., você não conhece a linguística
daquele idioma, não sabe os processos linguísticos, não sabe onde entra ou se encerra uma letra, onde se aumenta ou diminui, não é? No caso do hebraico existe muito isso. Então você está trazendo corrupção sobre aquela língua. E é o que nós mais vemos dentro do grego. Porque o grego ele passa exatamente a ser uma cópia, só que ao contrário, como se olhasse no espelho, do próprio alfabeto hebraico. E aí, como que a gente podia, né, sem pessoas que fossem despertadas pelo Eterno, podiam perceber essas coisas? Como que as pessoas podiam falar para outras, olha, agora, né? Agora você está numa questão aí profunda de entendimento, porque agora você vai para aquelas pessoas que vão estar falando da sua fé, que é assim, que aconteceu aquilo, que na maioria das vezes são fantasias mentais. Eu mandei um vídeo lá de uma mulher que foi 20 anos da Universal no nosso grupo, porque nada melhor do que vidas que foram destruídas para que as pessoas possam, além de entender a questão mais exata da palavra, que elas possam ver também o que essas pseudo-religiões que foram se desenvolvendo através desse tronco do grego, elas trouxeram para a vida das pessoas. E aí, com isso também, eu não digo que não existem pessoas boas. Seres humanos são bons em qualquer religião, como também são ruins em qualquer religião. Na verdade, a maioria ela é usada por uma minoria que não tem pena. Eles não têm pena. Como funcionaria, gente? Vamos pegar aqui. Essa é uma árvore certinha, a gente sabe, mas a gente faz de... Vamos tirar... Deixa eu ver se eu consigo separar aqui. Consigo. Então, vou desagrupar aqui essa árvore aqui dessa outra árvore sefirótica. Como funcionaria? Enquanto a Torá ela foi construída, ela é escrita com o Beit, não é isso? Então, o Beit é a primeira letra da Torá. Se o Beit é a primeira letra da Torá, o que aconteceu? Vamos lá. Então, está lá que foi o Beit. Não podia deixar de ser o Beit, porque a gente tem toda uma lógica para isso, né? Então, o Beit, ele vai lá, e vai construir a Torá. Então, como ele é escrito da direita para a esquerda, então o Beit está desse lado aqui, Ele começa, não é? Dentro desse lado aqui, Agora, se eu escrevo com outro idioma, vamos lá, o beta. Eu vou botar o beta aqui, que é similar ao nosso hebraico, né? Não tem nada a ver mudar, né? Mudar a nossa... Estou tentando aqui fazer só porque eu falei que eu tinha aprendido. Foi. Então, vamos lá. Vamos trocar aqui pelo beta, né? Olha lá, O que aconteceu, gente? Eu mudei tudo. Tá vendo? Eu mudei tudo. Eu, ao invés de atrair a bênção pelo lado certo, né? Ainda que a bênção vai fazer um zivug aqui na minha árvore sefirótica, ela pode começar, né, lá em cima e ela pode vir descendo aqui, do lado certo, ela vai para a direita, vem para a esquerda, vai para a direita, cobre a esquerda novamente, vai para a direita, não é isso? Vai para a direita, cobre a esquerda e o resto agora vem cobrindo a parte central aqui. Então, aqui eu tenho o que é certo, segundo a Cabala, né? E o que tem que ser. Então, eu tenho aqui um valor certo do que eu estou descendo na minha árvore. Deixa eu botar em vermelho, só para a gente ter uma... Vermelho.
Acho que azul. Acho que vermelho é mais legal. Olha lá. Então, eu tenho aqui como se está descendo, não é, de uma forma correta. E agora, se eu faço ao contrário, vamos lá. Eu pego a Torá, começo a estudar a Torá, abro uma religião aí que eu acho que é a questão certa e começo a pegar uma tradução. Então, ó, eu desço pelo lado, tá vendo? Eu vim lá de cima, mas comecei de forma errada, ó. Aí o que acontece? Eu mudo toda a trajetória, ó. Deus falou para falar com Abraão, para depois que Moisés seria Arão seria a boca de Moisés, não é isso? E não que Moisés seria a boca de Arão. Mudou o influxo dentro da árvore sefirótica. Com isso, o que acontece? Eu não estou seguindo a regra que foi imposta pelo Eterno. E aí o que acontece? Quer dizer que eu estou curto-circuitando a minha árvore sefirótica. Aquele entendimento que eu tenho de Deus, que é o que eu tenho que ter mais de profundo, que eu tenho que ter dentro da minha alma e defender com toda a minha alma, ele fica distorcido por causa dessa ótica que existe entre Esaú e Jacó. Ou seja, a percepção do povo grego, que é uma criação do Eterno, eles não são igual ao povo de Israel, justamente porque o hebraico ele não é uma língua comum, ele é uma língua que foi criada para a alma. Enquanto o grego, a gente vê na história dos gregos, nas suas conquistas e etc., eles sempre desejaram o mundo, eles sempre desejaram ser senhores sobre outras pessoas. O que acontece com isso, gente? O que acontece é que, por incrível que pareça, não é que agora eu vou odiar o grego, que agora eu não posso mais estudar o grego. Não é nada disso. Quando se trata de conceitos espirituais, eu só posso chegar a uma conexão exata com a Torá se eu estudar o hebraico. Se eu começo amanhã a misturar o material, a ler coisas de outras pessoas que têm outras percepções, automaticamente eu já não posso estar dentro da Torá. Não é que ninguém vai me proibir, nada disso, é porque a minha intelectualidade, a minha espiritualidade vai mudar. E tudo isso é feito, convenhamos, com a melhores das boas intenções. Os gregos queriam conquistar isso com todas as nações para que o seu povo tivesse uma boa vida. Eles tinham a melhor religião, os melhores guerreiros, a sua cultura era inserida no meio dos povos que eles conquistavam, e você nunca viu isso no povo de Israel. O povo de Israel ele só entrava em guerra quando era para proteger a sua nação. Você nunca viu o povo de Israel sair por aí tentando converter ninguém, etc. E com isso, o cristianismo, imputado por Constantino, recebeu a mesma força lá, né? E é dito lá pelo personagem que eles deveriam sair pelo mundo todo, deveriam pregar para todo mundo aquele evangelho, sobre a cunha de que quando eles fizessem isso, ele voltaria. Eu já falei para as pessoas que isso é impossível, porque todo dia nasce gente. Como é que vai pregar? É uma missão suicida e que nunca vai acabar. Haja visto que um bebê também é um ser humano, né? Pode falar. Eu estava vendo um vídeo aqui, o cara já preparando o povo para a ressurreição. Diz que o povo se prepara para ir para a ressurreição, tá? Que eles vão ressuscitar já. O pastor ele fechado lá. Como é que a pessoa oferece uma coisa que ele não tem nem para ele? Mas na outra aula, eu só estou falando aqui porque infelizmente teve que ter essa aula hoje, porque vocês têm que entender esses conceitos linguísticos que vão fazer toda a diferença. E aí o que acontece? O alfabeto da língua grega, ele tem 800 anos ali, né, antes dessa era,
Ou depois, né? Não, antes. E ele vai ter realmente, ele vai ser uma sopa de letras, porque ele vai ter dentro do seu sistema vários outros alfabetos. Então, o alfabeto proto-sinaítico, o alfabeto fenício, o alfabeto grego, e aí vai gerar outros sistemas, alfabeto gótico, alfabeto gregolítico, o alfabeto cirílico, o alfabeto copto, o alfabeto armênio, o alfabeto etrusco e o alfabeto latino, né? Que é esse que a gente lida com ele no dia a dia. Quer dizer, nós somos, apesar do nome da nossa língua ser o português, a gente recebe muita influência dos gregos por conta do alfabeto, ou seja, a cultura que foi inserida para nós. Então, a gente está no panteão e não sabe. Quando a gente fala graça, não tem problema nenhum você falar, mas graças são o nome de 3 deusas do panteão romano. Cronos e muitas outras coisas, inclusive os dias da semana. São o nome de deuses, o nome dos nossos planetas que a gente usa para falar deles, Júpiter, Marte, etc. Todos eles, Mercúrio, são nomes de deuses romanos, que infelizmente a gente não pode, por enquanto, deixar de falar. Por que não pode? Porque como que a gente vai se comunicar com as pessoas? Como que a gente vai falar para as pessoas, amanhã não é sábado não, amanhã é Shabat, a pessoa Shabat, né? Primeiro dia, segundo dia, né? Como diz no calendário hebraico, também não existe isso. Então, a gente está, assim, se a gente for levar por esse lado de não citar nomes de deuses, etc., a gente está ferrado, porque a gente tem toda essa mistura, toda essa sopa de letras sobre a gente. E a gente vive disso, e essa é a forma, não é? Que se encontrou, né, que o Eterno deixou todas essas coisas acontecerem. Por isso é que a gente tem que entender a questão dessa parte aqui do livro, né? Desse livro, né? Ora, toda a terra tinha uma só língua, né? E aí, quer dizer, o Eterno vai se incomodar e ele vai descer justamente para trazer a confusão, né? Sobre a língua. Eles vão falar que queriam fazer uma torre para tocar o céu, e essa torre ela tinha o nome de Babel, né? Então, você pegando a palavra Babel, você tem um beit, mais um lamed. E aí quer dizer, então, se você para observar bem, né, essa torre, né, ela é formada por um beit, que são 2 torais, mais um beit lamed. Beit lamed é a primeira letra e a última letra da Torá. Quer dizer, vamos ver aqui algumas palavras, né? Aqui. Essa declaração aqui está no Keteshem Tov, né? E 67, né? Adendo 9, de Shabat para Shanoa. E diz o seguinte: a missão de Noa era transformar um mundo de sofrimento em um mundo de luz. Deus lhe disse para fazer uma luz. E aí aqui eu tenho, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem a palavra em hebraico. Tá vendo? Deus manda ele fazer uma luz dentro da arca. Então, ele vai fazer lá, com essas letras, né? A luz, que tem as mesmas letras de Tsará. Tá vendo? A palavra Tsará é a palavra que a gente usa na Torá para quê? Para lepra, né? Quer dizer, se eu inverto a palavra luz,
eu tenho tsarar, né? Que aqui vai dizer que é uma palavra para sofrimento. Substituído por sofrimento por luz, ou seja, quando ele entrou na arca, ele tinha que substituir aquele sofrimento externo por uma luz interna. Vou voltar aqui. E aí o que acontece? Já a palavra hebraica para arca é teva, tá vendo? Então, ele tem aqui a teva, também pode significar palavra, uma alusão às palavras, à oração de um estudo da Torá, assim um comando para fazer luz para teva, significa que a pessoa deve fazer suas orações e de estudo de Torá, a pessoa deve fazer suas palavras de oração e de estudo de Torá brilhantes como a luz, permeando-as com sentimento interior e sinceridade. Isso pode ser alcançado, né, de duas maneiras. Deixa eu só voltar aqui. De duas maneiras. A é removendo os obstáculos ao serviço divino, como a janela da arca que removia um obstáculo, que bloqueava, né, a luz. Ou B, gerando fontes de energia interior, como a pedra preciosa que irradia a luz de dentro para fora, né? E aqui manda a gente ver Ash. Então, quer dizer, essa pedra que tem dentro, a gente já sabe que é a alma, né? Então, todas essas alegorias que são construídas, é que, na verdade, a promessa aqui é que se você entende e começa a entender a questão de uma forma mais dentro do próprio alfabeto hebraico, você tira as margens para o erro. Quais são as margens para o erro? O que está se falando aqui, a gente vai ler agora também no Zohar, uma parte, vamos começar uma leitura aqui de uma parte do Zohar, é que o erro é que nós, muitas vezes, não entendemos a Torá, né? Vamos ver o que ele escreve aqui para a gente poder acompanhar mais ou menos o pensamento dos sábios do Zohar em relação a esse conceito da Torá, né? Eu fiz agora aqui, nem me pergunte. Caramba, deixa eu ver aqui. Isso. Então, vamos lá. Agora eu consegui mais ou menos chegar onde eu queria. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui, gente. Tenha paciência comigo. Tá, acho que desse tamanho tá bom para todo mundo ler. Toda a terra era uma língua e um discurso, diz o Zohar. Ou seja, o mundo ainda era uma unidade com uma única fé no eterno. Bendito seja ele. Ou seja, não existia nenhuma outra fé. Mas então eles viajaram a Miquedem, né? A palavra que está descrita lá na Torá. Então, tem um Mem, um Kuf, um Dalet e outro Mem. E essa palavra significa literalmente de antes, ou seja, daquele que está antes de tudo do pé do mundo, que era o objeto da fé universal. Ou seja, Miquedem, na verdade, representa o eterno no conceito ali descrito no texto. E eles encontraram, então, uma planície. Isto é, eles fizeram descobertas por meio da qual eles abalaram a sua fé no Altíssimo. Assim está escrito, Nirod é o início, e o início do seu reino foi Babel. Exatamente fazendo uma alusão a isso. Sendo este o ponto da partida, a partir do qual ele começou a vincular outros poderes da mesma forma. Olha isso. Então, Nirod, ele começa a trazer uma ideia de outros poderes para as pessoas.
Encontramos uma planície no país de Shinar, local em que se conceberam a ideia de deixar o poder supremo para outro poder. E eles disseram: venham, construamos para nós uma cidade, uma torre com seu topo no céu, e façamos um nome para nós. Rabi Hia começou o seu discurso com o texto: e os ímpios são como o mar agitado, né? Como pode dizer do mar que é áspero? Quando se agita violentamente, ele é carregado de um lado para outro e jogado para fora da sua cama, que é o pecador, porque a vida a vida de um pecador, ela se torna complicada e ele começa a ser chacoalhado por essas águas. Então, como um homem bêbado, cambaleando e se inclinando para cima e para baixo, porque não pode descansar. E as suas águas são lançadas como lama e sujeira. Ou seja, lança para a margem toda a sujeira e a substância putrefativa do mar. Assim é como os ímpios que abandonam o caminho reto e cambaleiam nos caminhos que tomaram, como homem bêbado de vinho. Além disso, com cada palavra que eles falam em sua fúria, sujeira e abominação saem de suas bocas, de modo que fica manchada por fora. Veja agora que eles disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre com um topo no céu. Deixa eu subir aqui. Por baixo dessas palavras havia um plano de rebelião contra o santo, bendito seja ele. Foi um esquema desazeitado, nascido da estupidez de seu coração. E o Rabi Abba agora diz que eles eram certamente desajeitados, mas ao mesmo tempo eles tinham um desígnio astuto para se afastar do poder supremo e transferir a sua glória para outro poder que não era o supremo. Em tudo isso, há uma referência ao mistério da religião. As palavras venham, vamos construir uma cidade, uma torre, significam que quando chegam àquela planície, que significa poder estranho, e aí lhe foi revelado o lugar que o seu domínio, que se estende particularmente sobre os peixes do mar, diziam: aqui é um lugar onde os seres do mundo inferior podem habitar com conforto. Imediatamente disseram: venham, construamos uma cidade, uma torre, e façamos um nome para nós. Façamos um nome para nós. Eles disseram: e façamos um nome, isto é, um objeto de adoração, caso sejamos espalhados, isto é, para outros graus e para diferentes cantos do mundo, dentro da árvore Sefirote. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Esta é uma das 10 ocasiões em que a Shekinah desceu à terra. Ver significa aqui: considere o método de punição, como no versículo: deixa o Senhor ver e julgá-lo. Isso aqui a gente não está lendo os versículos, porque a gente quer entender o texto em si. Não está escrito ver as pessoas, mas ver a cidade e a torre. Não era para ver as pessoas, era para ver a árvore. Por que diz isso? Porque quando o santo e bendito seja, ele sai para executar o julgamento, ele primeiro examina as fileiras superiores, depois as inferiores, e com essa ação da humanidade também afetou as regiões superiores. A primeira consideração foi dirigida aos superiores. Isso está implícito na palavra ver a cidade e a torre que os filhos dos homens de Adão construíram. A humanidade é chamada filha de Adão, porque foi Adão o primeiro homem que se rebelou contra o seu mestre e trouxe a morte ao mundo. Rabi Simeão começou o seu discurso com um versículo: assim diz Hashem, Deus: a porta do átrio interior que dá ao oriente será fechada nos 6 dias de trabalho, mas no sábado estará aberta e na lua nova também estará aberta. E ele disse: se você examinar este versículo com cuidado, descobrirá que ele contém uma referência
ao que nos é familiar. A razão pela qual a porta deve ser fechada nos 6 dias de trabalho é que o profano não pode usar o sagrado. Mas no sábado está aberto, né? E estará aberto também na lua nova, pois nesse caso o sagrado usa o sagrado, e assim a lua vem formar uma conjunção com o sol. Abrem-se nós 6 dias de trabalho, e que a partir desse dia este mundo inferior recebe apoio e eles têm o controle de todos os mundos, exceto o país de Israel. Este país não pode ser tocado por eles, né? Porque a porta está fechada. Mas no dia, né? De sábado, no dia da lua nova, eles são removidos do controle porque a porta está aberta e o mundo está em festa e deriva seu apoio. Daí não há outro poder abaixo. Mas pense que os 6 dias têm um domínio único, mesmo quando estão no controle, porque nos dizem que a porta vai para o leste, ou seja, para o Eterno. Pois o Eterno, mesmo antes de assumir o controle, tinha um mundo sob a sua observação. Mas a porta não deve ser aberta para que o mundo não receba apoio da fonte sagrada, exceto no sábado e na lua nova. Na realidade, cada dia está ligado ao dia de sábado, do qual tiram seu sustento e no qual todas as portas estão abertas. O descanso é concebido a todos acima e abaixo da mesma forma a que o Senhor desceu para ver, ou seja, ele desce do sagrado para o profano a fim de rever o que eles construíram e quais passos que lhe deram para estabelecer uma idolatria. Muito bem. Vocês entenderam o texto? Positivo, Moré. Então, só que aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aqui agora, né, observar que, na verdade, não são 6 dias da semana, nem um Shabat. Isso estava muito certo até chegar a questão da descodificação dos nossos sábios. O que está dizendo aqui é que eu não posso chegar lá em cima, embinar com esses interesses. E que o Eterno ali na Torá, ele está fazendo exatamente uma divisão desses conceitos. Ou seja, eu não posso chegar no 7º dia e abrir as bênçãos aqui de cima, de Biná, se eu não tiver uma descrição correta e uma coerência do que é a Torá. Então, a gente sabe que dentro da coerência que a gente tem estudado, é que a gente não pode também usar a Torá para unir aquilo que a gente acha que é bom para a gente nesse mundo, não é? O que a gente já falou sobre as questões da reza? A reza tem que ser sempre para melhorar o CRI. Porque se a gente faz uma reza contrária disso, por exemplo, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, faz isso para mim, Senhor, faz aquilo para... A gente está fazendo o quê? Tentando manipular o Eterno, falando que as concepções dele estão erradas e que nós estamos certos. E não existe maior erro que isso. Aquele povo que estava ali, eles todos criam no Eterno. Agora, o modus operandi deles entenderem o Eterno é que estava fora do conceito. Eles chegaram ao nível, talvez nós não precisamos ter também todo esse nível de entendimento, estudo. Também existe aqui, dentro dessas percepções espirituais, essas... Oi? Vai acabar? Está encerrando. Tá. Então, a gente